Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar o nosso assunto que fala sobre domínios morfoclimáticos, biomas brasileiros. Aí na aula anterior nós vimos aqui o conceito de domínios morfoclimáticos, né, que representam a interação e a integração do clima, relevo e vegetação que resultam na formação de uma paisagem passiva de ser individualizada. Que a gente citou aqui alguns exemplos do domínio amazônico. A gente trabalhou aqui, né? Que as características de clima, relevo, hidrografia que existem lá na Amazônia, né, o tipo de vegetação, né, é comum somente aquele lugar, né, aquela grande quantidade de espécies vegetais, de animais que existe lá, né, é graças a essas características climáticas de relevo, etc., características naturais que são comuns somente àquele espaço lá. Por isso que lá, separadamente do restante do Brasil, é classificado como um domínio morfoclimático. E a gente viu também que, como o Brasil ele é muito extenso, tem dimensões continentais, ele possui vários domínios morfoclimáticos, como a gente pode ver na imagem aí. Tem o domínio amazônico, que a gente falou na aula anterior, tem o domínio dos cerrados, tem o domínio dos mares e morros, cerrados do nosso, né? Mares e morros da Mata Atlântica, que vocês já ouviram muito falar. O domínio das caatingas, lá onde é muito seco, a parte do Nordeste que é muito seca. O domínio das araucárias e das pradarias que predominam na região sul. Na aula anterior a gente falou sobre domínio equatorial amazônico. Hoje nós falaremos sobre um outro domínio que é muito conhecido por nós, é particular aqui da nossa região. Apesar de no mapa lá vocês verem que Santa Filomena e Alto Parnaíba e Santa Filomena aparecem numa área de transição entre Caatinga e Cerrado aqui nos nossos municípios, nas áreas próximas à parte urbana, a zona urbana, e também na zona, no restante do município, a zona rural, há uma predominância do domínio do cerrado, né? Apesar de aqui e acolá você vê um local com a características de Caatinga, né? Porque é natural, é uma área de transição. Mas a predominância maior aqui é do cerrado, né? Segundo os geógrafos que fizeram estudos sobre a área de abrangência do cerrado, ele é considerado o segundo maior domínio brasileiro, estendendo-se em área, estendendo-se por um território de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, abrangendo, no caso, 4 estados do Brasil, que é Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, além de Minas Gerais, uma parte de Minas Gerais, uma parte do estado de São Paulo, uma pequena parte do estado do Paraná, o Tocantins também, uma grande parte do estado do Tocantins, Bahia, Maranhão e Piauí. Essa área aqui que a gente chama de Matopiba, que pega que envolve as áreas de limites aqui dos 4 estados aí, Tocantins, Bahia, Maranhão e Piauí, é uma área de cobertura de cerrado, né? Apesar de haver uma predominância de clima seco no estado do Piauí e do Maranhão, ou do Piauí principalmente, né? E da Bahia, há uma predominância do cerrado aqui na nossa região aqui. E o Maranhão, apesar de boa parte do estado do Maranhão ser coberto pela floresta amazônica, principalmente a parte oeste do estado, o restante do Maranhão é coberto pelo cerrado, incluindo o município de Alto Parnaíba, né? Que fica bem no limite com o Piauí. E aí há uma predominância do cerrado, que é onde se pratica a agricultura aqui. Matopiba, essa área aqui que pratica-se a agricultura empresarial. Então dá para ver aí, né? O cerrado é o segundo maior domínio do Brasil.
E aqui dá para ver a abrangência dos cerrados, né? Lá onde tem o nome cerrado, essa cor amarelada aí é a área de cobertura do cerrado no Brasil, onde ele pega, né? E dá para ver direitinho que nas áreas de limite aqui entre Piauí e Maranhão, onde estão situados os municípios de Alto Parnaíba, Maranhão e Santa Filomena, Piauí, é coberto pela cor amarelada que representa o cerrado. A zona ocupada pela população caipira em projetos de baixa intensidade econômica. Tá aí. O cerrado, a palavra cerrado significa fechado ou vegetação densa, utilizado para designar a vegetação com aspectos florísticos e fisionômicos específicos que ocorrem na região central do Brasil, constituída por diversos tipos de vegetação savânica. A savana da Amazônia é semelhante ao cerrado, né? Só que lá as espécies de vegetais são outras e de animais também. Vegetação savânica difere entre si pela abundância relativa de espécies rasteiras e espécies de árvores e arbustos, abrangendo desta forma formas campestres. Olha aí, ó, tem campo lindo, até formas florestais, como o cerradão. As áreas, por exemplo, próximas aos brejos, aos riachos, há uma predominância do cerradão, né? Que tem as árvores, elas são de maior porte. Já as áreas que ficam em altitudes maiores, nas serras que a gente chama, a vegetação é mais rasteira, até por ser mais seco, né? Por ser mais seco, certo? Então tem essas diferenças no cerrado. Por exemplo, tem onde tem os buritizais, né? Ali já é o cerradão, cresce a vegetação. Já lá em cima da serra, lá onde se pratica a agricultura empresarial, há uma predominância de formações mais rasteiras. Árvores de troncos retorcidos, um pouco espaçadas, né? E um pouco seco. E o solo um pouco árido também, né? Então que usa-se o calcário para combater a aridez do solo e assim torná-lo um solo agrícola. Aqui dá para você ver, ó, o domínio cerrado, algumas imagens aí, ó, tem os buritizais, aquelas veredas, é o cerradão, onde tem árvores de grande porte. E aqui, e aí a gente vê aí, né, sobre o exemplo do domínio do cerrado. Eu vou parar um pouco esse vídeo aqui e daqui a pouco a gente retorna com um novo vídeo, tá? Continuando o mesmo trabalho. Então até daqui a pouco.